Aí, pessoal, o nosso usuário era Squid, né? E a nossa senha abc@1234. Beleza, loguei no meu sistema. Algumas informações importantes são o nome dos meus adaptadores de rede. Eu posso fazer isso usando IP address, né? Com esse comando eu vejo, ó. Meu primeiro adaptador de rede, dois pontos, é o LO, que é o adaptador de loopback. Logo embaixo vem a palavra link, logo embaixo a palavra inet, e na frente 127.0.0.1/8, ou seja, a rede 127 dos 8 bits, que é uma notação CIDR, né? E a gente tem esse IP especial, que é para você pingar na própria máquina. Se você fizer ping 127.0.0.1, você está pingando na sua própria máquina, tá? É um auto ping. O segundo adaptador é o NS33, tá? Observe que ele está com o IP 172.16.57.128. É o IP da nossa interface NAT. E o terceiro é o NS34, que está sem IP, tá? E observe que tem um parâmetro de alteração de nome para ele ser chamado de EMP2S2, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui agora, nesse momento? Eu vou primeiro testar a internet. Ping 8.8.8, que é o servidor de DNS do Google, e estou funcionando na internet. Vou dar um sudo su para me virar root. A senha abc@1234 que a gente configurou. E vou dar um apt-get update. Isso daqui vai me certificar que eu estou com a internet funcionando em dia. Tá? Ele listou os pacotes. E eu posso dar um apt-get upgrade. Então, sempre a primeira coisa que você faz, apt-get update, apt-get upgrade, para atualizar o seu sistema. Deixar o seu sistema atualizado. Então, agora o que eu preciso? Eu preciso do servidor de nomes, meu servidor de domínio, para mim fazer funcionar o meu Squid. Então, primeiro eu tenho que configurar meu servidor de domínio. Como eu disse, a gente já fez isso passo a passo em outras videoaulas que estão aqui no canal, que também tem o passo a passo lá no Teams, para quem me segue no Teams, né, para as turmas do Teams. E o que eu preciso aqui agora, nesse momento, é fazer esse AD. Para fazer de uma forma mais simples, eu não vou colocar em servidores separados, eu vou colocar em conjunto. Mas na prática, no dia a dia, no departamento de TI, você coloca o AD num servidor. Na verdade, você coloca dois ADs e tenta sincronizar os dois, dá um pouquinho de trabalho usando o Samba 4. Não é tão fácil igual com a versão Active Directory da Microsoft, tá? E você coloca o Squid, o proxy, em outro servidor. Ou num Firewall. Às vezes, muitas vezes, para economizar a máquina, a gente faz o Firewall/Squid proxy. É uma coisa comum de se fazer. Tá? E enquanto o meu sistema está atualizando, eu vou mostrar para vocês aqui um script que eu criei, né? Para a gente poder fazer essa configuração de forma automática. Ele está nesse repositório aqui, ó, do GitHub, que é o AD Script Ubuntu. E ele tem duas versões. Tem a primeira versão, que é mais simples, e a segunda versão, que é toda parametrizada. E os parâmetros que tem nesse script são o domínio que você quer. Todos esses parâmetros são explicados detalhadamente no vídeo anterior. Então, dê uma olhada em outros vídeos do canal que vão explicar cada um desses parâmetros detalhadamente. Não no script, mas fazendo toda essa configuração que o script faz de forma manual. Aqui a gente explica um pouco esse script. O que esse script faz? Ele configura a rede, tá? Usando o Netplan. Ele atualiza o sistema, tá? Da forma que a gente fez. Ele remove instalações anteriores do Samba, do Inbind, para não gerar conflito. Às vezes você tentou instalar e não deu certo, então ele já vai remover. E instala esses pacotes. Faz a configuração do Samba como domain, pelo domínio que você configurou. Configura o protocolo Kerberos para ser utilizado. Configura o serviço do Bind. Cria as zonas do Bind. Configura o serviço Resolve do sistema. Adiciona a zona local da sua rede local, do seu domínio local para ser configurada e lista os arquivos e permissões modificadas. E aqui as listas das funções que são executadas.
configurar a rede, atualizar o sistema, remover pacotes anteriores, instalar os pacotes, configurar o Samba, configurar o Kerberos, configurar o Bind, configurar o serviço Resolved do sistema para não ficar dando erro, que hora dig funciona, hora dig não funciona, iniciar o Samba, criar as zonas de DNS, criar os diretórios home para que cada usuário tenha a sua pasta, listar todos os arquivos que foram modificados nesse script e as permissões que foram atribuídas. Então esse script ele vai instalar o seu AD completo, ele vai colocar o seu AD com a configuração de rede, com a parte de DNS, com a parte do Samba, Kerberos. E detalhe, ele não vai usar o DNS interno do Samba, que é um utilitário que vem para fazer resolução de nome. Ele vai utilizar o inbind, ele vai instalar um inbind para o que o bind 9, né? Ele vai utilizar o bind 9, não o inbind. O inbind é o serviço de comunicação do Kerberos com o Windows, que faz essa interface entre o Samba, o Kerberos e o Windows. Ele não vai utilizar o inbind, ele vai utilizar o bind 9 para fazer a parte DNS. Tá? Deu um trabalhinho criar esse script, mas eu já deixei ele aqui para vocês. A gente vai trabalhar com a versão 2 e vocês podem criar aqui script AD V2. A gente vai pegar a segunda versão, clica, Ctrl A, Ctrl C, conecta com SSH no VMware, ok? Nano ADV2.sh. Cola aqui o script e agora a gente personaliza ele, né? Quais são as personalizações? O meu domínio vai ser lima.local domain, tá? A senha continua a mesma, os arquivos do sistema não modificaram, continua o mesmo. Aqui embaixo, o meu IP na NS33, que é a minha interface local, vai continuar sendo 172.16.57.128, que foi o endereço que eu recebi via DHCP. E o meu gateway, meu IP, no caso o gateway é 2, né? Perdão, estava certo. E o meu IP local 128. Gateway é quem eu uso para sair pela NAT, que está o IP2 que a gente configurou lá no network configuration do VMware. E o IP WAN é o IP da minha máquina que ele vai receber. Na interface LAN, ela não vai ter gateway, tá? Eu deixei aqui, normalmente eu deixo o gateway com a interface de saída, né, do nosso PC. O bind 9 como DNS local, né? O servidor vai ter o nome de proxy, vai ser o nome do nosso servidor, tá? E o IP do nosso servidor vai ser 192.168.57.1, beleza? Vai ser o primeiro IP da rede. Ele vai ser IP local. A gente vai fazer esses ajustes aqui. Ponto 57.128, né? Que a gente aponta para o nosso IP e para o local host. O domínio é lima.local domain. Eu estou alterando para a gente poder personalizar, né? Serve proxy. Eu vou mudar até o nome do servidor. Não vou chamar de proxy, não. Vou chamar o servidor de... dar um batismo dele aqui de aula. Aula Git. Chama ele de aula Git. Tá? Vou fechar nosso script. Vou dar um ls. Nosso script não está com permissão de execução. Vou dar um chmod mais x adv2. ls novamente. Ele está com permissão. Ponto barra. Eu não vou executar o ponto barra por aqui. Eu vou executar na nossa tela que a gente testou o domínio. Tá? No canto de cá, ó. Seria essa tela grandona aqui, ó. Vou abrir ela aqui. Vou dar um clear para limpar a tela. Ponto barra AD2, porque ele vai mexer nas configurações de rede, então ele vai desativar o nosso SSH. E vamos executar as configurações do nosso servidor, tá bom? Executando todas as configurações, ele vai atualizar, vai remover, vai fazer toda a instalação dos pacotes necessários. Vamos aguardar.
Eu vou adiantar o vídeo para vocês, né, a partir desse momento. E vocês vão ver o resultado final. Ele remove qualquer instalação que tenha ocorrido. Aqui é só dar Enter quando dá a tela roxa. Pessoal, a gente vai ter que corrigir isso aqui. Vocês vão notar que durante a execução do criação do domínio, ele criou o, o domínio com o nome do Rush que estava aqui. Então, se você colocar um nome diferente, o que ele cria no DNS do Samba não vai conferir com o que está aqui. Então, você tem que colocar o mesmo nome que está o seu PC no script, porque senão o domínio vai criar de forma automática o nome que está carregado em memória e não o nome que está no arquivo. Na prática é o seguinte, esse PC estava com o nome em memória e devido a um nome em memória que ele estava, ele carregou todo o script com esse nome em memória. Então tem que prestar atenção nisso daí, tá? O nome do seu PC não pode mudar para rodar no script. Se você quer mudar o nome, você tem que alterar o nome do script para depois mudar o nome do arquivo. Vou até resetar a máquina aqui para mostrar isso para vocês. Reiniciando a máquina. Ó, minha máquina ficou com o nome de aula Git, tá? Vou digitar o meu usuário Squid, ABC1234. Vou logar, tá? Só que tem um pequeno problema. Quando a gente fez a instalação, o domínio criou esse usuário como ao nome anterior da máquina que estava aparecendo aqui em memória, tá? Então, por exemplo, o nome da minha máquina está como aula Git. Então, se eu quero modificar esse nome, eu tenho que modificar o nome, vim aqui, inano/etc/hostname, modificar ele aqui, reiniciar a máquina e depois vir aqui nano barra. Deixa eu só acessar o script aqui. Vim aqui no meu script e modificar o nome aqui, ó. Tá? Então vou ter que rodar o script de novo para ele poder criar o Samba com os diretórios do nome de memória. Tá? Porque ele criou os diretórios do Samba, criou os arquivos do Samba com o nome do Rush que estava carregado em memória e não o nome do Rush que estava em arquivo. Então ponto barra aqui, né?
adv2. Vocês vão observar aqui, eu vou marcar na tela aí, depois na edição, aonde que eu estou falando que o nome carregou que estava em memória, não que estava em arquivo. Aqui é só dar Enter, tá? Apareceu a telinha roxa, você dá um Enter que ele vai entrar instalando, ele acabou de fazer a limpeza. Observa, pessoal, aqui, ó, domain TC Lima. Estão observando aqui no canto? Eu estou marcando aqui para vocês. Aqui nesse domain TC Lima, na próxima parte aqui, ó, hostname, aula Git. Essa configuração do hostname ele carrega de memória, ele não carrega do que está no arquivo armazenado. Então ele acaba criando a floresta com o nome que estava na memória e não com o novo nome que a gente deu, tá? Então isso estava gerando problema e acabei perdendo um tempinho bom aqui, porque o script não estava fazendo essa pequena alteração. Estou conferindo aqui os dados, aparentemente só tem uma questão lá no Samba Conf que o local domain não está escrito em letra maiúscula, mas parece que está tudo bem. O script termina, ele reinicializa para carregar o nosso servidor Samba. Carregando. Squid é o nosso usuário, vamos clicar aqui, Squid, abc@1234, sul do sul, né? Esse é 1234 que é a nossa senha. Já foi? Dá uma olhada nos comandos que foram executados. A gente tem esse comando aqui, ó. Opa, acho que eu acabei passando por ele. Esse aqui. Esse comando ele checa se está tudo funcionando corretamente no domínio. Aparentemente dessa vez eu não tive erro. Todo mundo foi atualizado. Todas as políticas, tudo foi atualizado. Obtém ticket aqui, pessoal. Esse aula Git aqui, ó, que é o problema. Se você executar o script e não tiver aula Git aqui do lado do root, tiver com aula Git apenas, eu vou pegar aqui uma outra tela para mostrar para vocês. Vou usar a própria tela aqui do console, cadê? Para marcar, ó. Observe que o título eu vou marcar exatamente embaixo de onde deveria estar marcado, ó. Aqui, ó. DNS aula Git Lima local domain, tá vendo? Esse aula Git ele carrega com o que está em memória. Se não tiver aula Git aqui, root @aula Git aqui no nome, ele vai carregar com o nome que estava aqui. Antes era proxy. Então ele criou os domínios com proxy, mas o hostname estava aula Git. Então se você deseja trocar o nome do seu servidor, você tem que trocar, reiniciar, para depois você poder executar o script com esse novo nome. Tá bom? Deixa eu ver se está funcionando. Está listando os usuários. E agora a gente vai tentar adicionar a nossa máquina cliente aqui no domínio. Ela estava dando erro justamente por causa dessa questãozinha administrator abc1234 de estar com um nome diferente no servidor. Então ele não conseguia criar o caminho para ser localizado pelo cliente Windows, tá?
nossa máquina foi adicionada ao domínio e o problema todo era esse, que na hora de carregar estava com o nome diferente, tá? Ele vai reiniciar, vamos fechar e ela vai retornar agora funcionando no domínio que a gente acabou de criar. Aí agora eu vou utilizar outro usuário, né? Nesse outro usuário eu vou entrar em Lima, que é o domínio que eu criei. O usuário que eu tenho criado lá é o usuário padrão, administrator, tá? A senha abc, arroba 1234. Então, eu vou estar logando como administrador local, logando com o usuário que foi criado no nosso domínio aqui. Se eu vir aqui agora e dar um "-g", tá? Eu vou continuar listando todos os usuários, "-u", no caso "-g", todos os grupos, "-u", todos os usuários, tá? Observe que tem aqui o usuário administrator, tá? E observe que eu tenho aqui um domínio interessante, que tá logo aqui embaixo, ó, Lima DNS aula Git. Esse Lima DNS aula Git, que está logo em cima do root aqui embaixo, ele é o serviço de autenticação do DNS, tá? Do bind, para ele poder se comunicar com o nosso domínio, tá bom? DNS Update Proxy, localizaram aqui em cima, é o serviço de atualização do DNS. Então, toda vez que esse serviço vai se comunicar com o nosso Samba, ele usa o usuário DNS aula Git, e toda vez que vai ser atualizado alguma URL de algum componente do nosso domínio, é usado DNS Update Proxy, são dois usuários importantes. O guest é convidado no domínio, o KRBTGT é o usuário do Kerberos, que abre a conexão entre o cliente e o Windows. Igual aqui o meu Windows entrou no domínio, tá? Ele agora faz parte do domínio. Se eu clicar aqui em computador, ele vai me mostrar isso. Eu vou pegar computador, propriedades, ó, cliente Lima local domain, tá? Aí agora vem aquela questão. Eu já estou no domínio, eu posso navegar na internet?